Mas é uma alegria poder estar aqui na frente, né, e compartilhar aquilo que o Senhor fez, está fazendo, né, na nossa vida lá em casa. Hoje a alegria é muito maior, né? Então, já compartilhei ontem com os guris um pouco do testemunho, como foi o meu processo de conversão. E pela misericórdia de Deus, o Ayrton, que era meu amigão, também foi alcançado, né, pelo Senhor. E hoje, para quem não sabe, né, então o pai do Arthur, que está aqui, é o Douglas. Ele era meu melhor amigo antes de eu me converter. E o Senhor tem feito, né? A gente não sabe o tempo que leva para dar fruto, mas sempre há um começo, né? Vamos lá, então. Queria orar mais um pouquinho. Amém? Amém, Jesus. Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade sobre nós. Quero te agradecer, Senhor, por tão grande amor, Senhor, que Tu tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida da minha esposa, Senhor, sobre os meus irmãos. Que Tu possa, Senhor, nos ajudar a Te conhecer cada vez mais, Senhor. Que nós possamos, Senhor, refletir, Senhor, a Tua glória onde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, sexta-feira nós tivemos grupo e daí eu compartilhei algo sobre discipulado e hoje eu ia falar sobre isso. Na verdade, eu disse, vou passar sobre esse assunto que foi passado na sexta. Mas daí eu pensei, tem que ser um degrau por vez, porque eu vou compartilhar esse assunto de discipulado e não vou falar outro assunto que eu acho que também é necessário falar, né? Então, fazia um tempo que eu não estava ministrando assim, e até não, com perdão, assim, não estava fazendo muita questão, porque eu estava bem atribulado, né? Então, para quem não sabe, eu não estou mais trabalhando onde eu trabalhava, e eu fiquei lá por 7 a 8 anos, né? E nesse último ano foi um ano completamente diferente, onde aconteceram muitas coisas, e eu tive que tomar uma decisão, né? Então, eu me aconselhei, eu conversei, eu orei, né? E tudo que vinha era para mim tomar essa decisão de apresentar e mostrar a minha opinião, o que eu achava sobre isso, né? E claro que eu tinha conversado com a Júlia em casa, e sabendo que se eu tomasse essa decisão, ia resultar na minha demissão. E a Júlia olhou para mim e disse, faça o que tu tem que fazer, né? Daí conversei com o André, conversei com alguns irmãos e foi tomada essa decisão, né? Então, eu saí, fui demitido, e o Senhor tem feito, né? Uma das coisas que eu aprendi é que a nossa vida no Senhor, ela não é só para nós. Toda decisão que nós tomamos no Senhor, ela reflete naqueles que estão à nossa volta. Paulinho tinha compartilhado sobre a questão do reino de Deus, né? Acho que muitos aqui vão se lembrar que quando nós estamos debaixo da cobertura dele, isso não atinge somente a nós, mas a nossa família, os nossos amigos e aqueles que estão à nossa volta também. Então essa decisão, ela veio de encontro com isso. E dentro desse processo, a minha esposa foi usada com muita graça para me trazer uma palavra de Deus. E quando ela me falou, eu recebi com o meu coração bem aberto, porque eu estava precisando e não conseguia ouvir o Senhor, e ela trouxe uma palavra certeira, né? Que é sobre isso que eu quero compartilhar. São assuntos que a gente não fala, né, diariamente, a gente não conversa sobre, mas a gente manifesta esses assuntos todos os dias e todos os momentos, né? E eu quero falar sobre eles, que são 2 atributos de Deus que todos nós temos. E um deles é a integridade e o outro é a lealdade. E não me lembro qual foi o dia, ela me deu uma palavra que está em Gênesis 17. Nós vamos ler aqui todo o contexto, que é do versículo 1 ao 4, que diz assim: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos,
o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Aqui falam duas coisas que me chamaram muita atenção, né? Mas quando ela me trouxe a palavra, ela trouxe ali no versículo 1, com a versão da Bíblia que ela tinha em mãos. E naquela versão diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. E dali em diante o Senhor começou a ministrar comigo sobre a questão da integridade. Que a integridade nós manifestamos aonde? Uns com os outros e diante das pessoas que nós estamos próximos, né? E quando essa palavra veio, foi dali que eu consegui tomar essa decisão de me expor. Porque até então eu estava sendo omisso com algumas coisas que estavam acontecendo, né? E falando sobre integridade, eu procurei lá no Google, né? O que ela queria dizer, e fala que é qualidade de quem é íntegro, né? Honesto e incorruptível. E o Senhor começou a ministrar comigo como é que estava sendo a minha integridade. É claro que já estavam acontecendo algumas coisas, mas quando eu vi que era Deus exigindo algo de mim, eu tive que tomar essa decisão, né? E com relação a essa palavra, ela também fala aqui de aliança. Quando Deus diz assim: Eu farei uma aliança entre mim e você. Deus, ele fala dessa aliança aqui que ele fez com Abraão. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor, automaticamente nós também fizemos uma aliança com Ele. A gente sabe que uma aliança ela pode ser entre um casal, né? Quando decidem casar, decidem tomar uma decisão para viverem juntos. Uma aliança ela pode ser entre dois amigos que decidem ser leais um ao outro, decidem, né, ser amigos e companheiros. E a integridade, perdão, a aliança, ela é uma via de mão dupla, aonde tanto vai quanto vem, né? Em um relacionamento, imagina se somente a Júlia me correspondesse, né? E eu não correspondesse a ela. Ia ser uma loucura. Não ia ser governo, né, Paulinho? Eu tenho certeza que isso não ia ser governo de Deus, né? Mas numa aliança há uma correspondência de ambas as partes, aonde uma às vezes pede, a outra cede, aonde uma traz luz, a outra corresponde, e assim vai indo, né? E essa palavra começou a falar comigo com relação à minha aliança com o Senhor, a aliança que eu fiz com Ele quando eu me converti, né? Então nós temos sim uma aliança com o Senhor, mas muitas vezes nós esquecemos que nós também temos parte nessa aliança. E essa falta de integridade faz com que nós pecamos em pequenas coisas e em grandes coisas. E tudo na nossa vida vai ter consequências, né? Das decisões que nós vamos tomar. Então eu botei assim, né? Além de nós andarmos na presença dele, Ele espera que nós sejamos íntegros à palavra dele. Que nós sejamos íntegros àquilo que ele tem revelado a nós como igreja, ou seja, como discípulo também, né? Eu até tinha colocado aqui, fiz uma ligação aqui com a palavra que o Paulinho tinha falado, mas eu já fiz o comentário, né? E muitas vezes nessa aliança que nós temos com o Senhor, Ele vai exigir de nós decisões, para que nós tomamos decisões bem difíceis. E é nessas decisões difíceis que nós vamos manifestar a vida do Senhor em nós. Vamos abrir nossa Bíblia em Jó. Tem aqui 42, do 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste:
quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza, né? Então Jó aqui passou, todo mundo, a grande maioria conhece a história de Jó, ele passou por situações bem difíceis na vida dele, onde essas decisões tiveram muitas perdas, né? Mas trazendo para a nossa realidade, e pegando aqui também o versículo 2, que diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor, ele tem um propósito para cada um de nós aqui, assim como ele teve para Jó, né? E interessante que Jó, se a Mari puder colocar ali no versículo 5, diz assim, eu te conhecia só de ouvir. Imagina, Jó conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Com as situações difíceis que aparecem na nossa vida, o que acontece? O Senhor faz com que nós abrimos o nosso coração. Porque nós podemos estar no reino, irmãos, mas muitas vezes o nosso coração ele vai ficando endurecido. Muitas vezes nós vamos sendo omissos a algumas coisas, porque nós temos medo de perder. Imagina como é que estava a minha cabeça. Recém-casado praticamente, né? E tinha que tomar uma decisão que iria resultar na minha demissão. Mas sabendo que o Senhor estava me exigindo para mim tomar aquela postura. Eu fui lá, né, através de conselhos, conforme diz a palavra, através de muita oração, também foi tomada essa decisão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós vamos ter que tomar muitas decisões nas nossas vidas que vão trazer perdas. E perdas que, às vezes, são até mesmo significativas, né? Porque o Senhor ele tem um propósito para cada um de nós, inclusive nas situações difíceis que nós passamos, né? Eu coloquei também aqui, através das situações difíceis, o que acontece? Nós vemos o Senhor através da vida dos irmãos. O Senhor usa os irmãos para nos trazer uma palavra de conforto, de consolo, direção. E eu posso dizer para vocês que nesse tempo difícil foi o que o Senhor foi movimentando na vida da igreja, né? Usando pessoas para me trazer uma direção. Também, através da própria palavra, né? Porque muitas vezes o nosso coração está tão endurecido que nós não queremos buscar uma direção. A gente quer buscar até mesmo uma direção, só que mais rápido, mais fácil. André vem aqui me dá um conselho, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Ele vai lá e faz. Mas às vezes não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que, além de nós escutarmos os conselhos, também buscamos nele uma direção para a nossa vida. Buscamos nele essa paz que excede todo o entendimento, na qual vai trazer a convicção que é aquilo que Deus está exigindo de nós. E eu coloquei aqui também, com o próprio texto de Jó, né, que nós também ouvimos o Senhor com relação à aliança, né? O nosso relacionamento com Deus, ele não é só uma via que vai, ela vem também, porque o Senhor ele vai nos corresponder com base naquilo que nós colocarmos diante dele. Porque o nosso coração ele vai estar extremamente aberto, nosso coração vai estar rasgado, nós vamos estar sensíveis, nós vamos chorar. E daí o Senhor ele começa a falar conosco através dessa situação, trazendo uma direção para aquilo. Nós conseguimos ver a mão de Deus ou o agir de Deus nas situações que passamos? Uma boa pergunta, né? Porque eu falei uma situação que para mim foi mais difícil, mas tem muitos exemplos de situações pequenas também, que muitas vezes a gente acaba sendo omisso. Eu botei um exemplo para não apontar para ninguém, né? Supomos que Júlia e eu, nós temos um filho. E esse filho goste muito de chocolate, né? Que não vai ser difícil, né? Eu acho que vai ser fácil ele gostar, né? Mas daí acontece que o marvado lá gosta mesmo de chocolate e é chato. E chegamos ao ponto de dizer assim, ó, filho, chega, chocolate é um veneno. Bah,
não posso mais comer chocolate. Vou lá para casa do Jair, lá no grupo, o cremútil aquele em cima da torta não dá para comer. Né? Docinho da Carmen não dá. A criança, ela vai ficar totalmente, não posso comer. O que eu quero dizer? Através das pequenas situações, irmãos, a gente acaba também pecando. Quando a gente peca numa coisa pequena, qual é a tendência? A gente vai aumentar para outra, e para outra, e para mais outra. E isso vai destruindo a nossa integridade diante do Senhor. Porque nós manifestamos a integridade uns com os outros. Ela é um atributo de Deus. Provérbios 11, 6. Eu botei aqui também, eu escrevi a tradução da King James, né? Eu acho que ali não é a mesma tradução. Mas, provavelmente, a que está ali diz assim: a justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Na King James diz assim: a integridade das pessoas justas a livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Esse versículo, assim, ele representa muito para mim. Porque eu sei que eu vou ter que prestar contas para o Senhor de toda a minha vida. Das pequenas, das grandes, de todas as decisões que eu tomar, né? Porque eu tenho um manual de vida para seguir, que é a palavra. E as minhas decisões, elas vão ter que ser com base nela. Né? Se a palavra de Deus, ela diz que nós temos que na multidão de conselheiros há sabedoria, por que eu não vou me aconselhar? Né? Se ela diz que eu tenho que lançar diante do Senhor todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações, eu não vou fazer isso? É claro que eu vou fazer. Provérbios 11, 20 também diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, ou a grande maioria pelo menos, né, querem chegar diante do Senhor e Ele vir abraçar, sem ter acusação nenhuma, sem ter culpa nenhuma. O Senhor olhar para nós e dizer assim: olha, tu foi o meu prazer lá na terra. Ah, que alegria. Eu acho que vai ser a maior recompensa das nossas vidas. Nossa maior recompensa não é nós ter um trabalho legal, ganhar muito dinheiro, ter uma esposa, ter muitos filhos. Tudo isso é bom. Mas chegar diante de Deus e Ele olhar para a minha vida e dizer assim: bah, Diogo, tu foi íntegro lá na terra, tu fez tudo conforme está na minha palavra. Bah, acho que isso vai ser a maior alegria que nós vamos ter. Eu botei um outro versículo aqui que está em Gênesis 1, 27. Vamos voltar lá para o início da criação. Um versículo que é tão simples, que nós usamos muito quando a gente passamos o propósito também, né? Que diz que assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se nós parar para meditar um pouco nesse texto, né? Imaginamos Deus sendo justo, correto, perfeito e íntegro, né? Ele criou o ser humano, né, com a sua imagem. Ele colocou no coração do ser humano os atributos dele. E Adão lá, quando passou a existir, estava cheio das qualidades de Deus. Com a entrada do pecado, esses atributos eles vão se perdendo, esses princípios, essas qualidades, eles vão se perdendo. E eu posso dizer com toda certeza que ele só pode ser totalmente corrigido na nossa vida por meio de Jesus. Porque não tem outra forma. Para nós sermos íntegros diante das pessoas, é somente por meio de Jesus. Ele criou o ser humano à sua imagem, ou seja, Deus compartilha essa virtude e deseja que a integridade também seja também uma de nossas qualidades. Eu estou falando assim com relação a nós, como discípulos. Como é que tem sido a nossa integridade uns com os outros? Nós estamos sendo verdadeiros, honestos, sinceros, íntegros.
E vamos mais adiante ainda com relação às decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Nós estamos sendo omissos com alguma situação, com umas situações pequenas, porque ninguém aqui, todo mundo pode aqui ser enganado por mim. Eu e a Júlia podemos enganar perfeitamente todo mundo. Mas uma coisa é certa, o Senhor nós não podemos enganar. E falando com relação à integridade, né, sobre a aliança que nós temos com o Senhor, não tem como deixar de falar também sobre a questão de lealdade. Lealdade é uma coisa bem delicada, porque a gente expressa a lealdade em praticamente todas as nossas atitudes. Porque a lealdade, ela nada mais é do que uma escolha pessoal, espontânea, ela não é imposta, ela é uma decisão, né? Nós que decidimos ser leais a alguém ou ao que nós cremos, mas com relação ao Senhor, como é que tem sido a nossa lealdade? Porque Deus, Ele é leal, né? E eu quero trazer alguns exemplos que falam na palavra sobre a questão de lealdade que eu tirei para mim, assim, que está em 1 Samuel 18, do 1 ao 5. Aqui falar sobre a questão de lealdade, sobre uma amizade, né? Que diz assim, 18:1 até o 5 ali nós vamos ler. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Hoje eu acho que lá em casa o irmão mais próximo, nós temos assim, vinculado à congregação mais perto, eu acho que seria o Christian e a Paola. Posso estar enganado. Ou talvez o Cid e a Ju. Mas vamos para a prática, como é que talvez seria isso? O Christian tem que sair de manhã para levar o Boaz para a escola e estraga o carro. Estragou o carro dele. Mas tem que ir trabalhar, tem que fazer aquela correria, pegar o Boaz depois, buscar a Paola 1 hora lá na creche. É uma loucura e está sem carro. Daí nós, Christian, está aqui a chave do carro. E vamos mais adiante ainda, porque aqui Jonatas, quando ele tirou a capa que ele vestia e a deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Christian, vou botar o tanque cheio de gasolina aqui no teu carro. No carro aqui, vai. Usa ele quanto tempo tu precisar. Daí ele pega o carro, eu e a Júlia ficamos só com a moto lá em casa. É uma boa, né, comparação de como seria o que talvez Davi e Jonas fizeram ali. Mas eu vejo que aqui também expressa essa profundidade do relacionamento que o Senhor Ele quer com nós. É uma aliança de alma, uma aliança assim, que não é corruptível, né? Que se vende por qualquer coisa. Esse relacionamento entre os dois era um relacionamento profundo, de alma, um relacionamento de sangue, dá para se dizer ali, Os dois eram pessoas completamente diferentes e eram amigos, né? A ponto de um servir o outro. Então é uma boa, né, um bom exemplo de lealdade assim. Expressa o desejo de como o Senhor espera a nossa lealdade com Ele, né? Aprendemos a ser leais com Deus quando nós somos leais uns com os outros, diante das pessoas, quando a gente expressa a nossa lealdade em atitudes, né? Outro exemplo está em Ruth. Vamos abrir o livro lá de Ruth 1, 14 ao 18. Esse livro aqui, para mim, ele representa bastante, porque foi
daqui que o Senhor me deu uma palavra com relação ao casamento com a Júlia, né? Que a Júlia era minha esposa. Então esse livro aqui é muito importante para mim. Deixa eu achar aqui só. Ruth 1, 14 ao 18. Então, de novo, choraram em alta voz. Então, para quem não sabe, o que aconteceu aqui, né? A Noemi, ela tinha perdido o marido, tinha perdido os 2 filhos, e ela tinha tomado uma decisão de voltar lá para a terra de Israel, onde é que era o povo dela, né? E ela, perto dela, tinha 2 noras. E o que aconteceu? Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, que era o nome de uma, com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Uma das coisas que nós vemos dentro dessa questão da aliança que nós temos com o Senhor, que a nossa resposta é a nossa decisão que nós temos com Ele. Aqui expressa também essa questão de decisão, porque se nós pararmos para analisar naquele tempo, né, imaginam Noemi e Ruth lá, mulheres, a situação ela era muito difícil, levando em conta que Noemi também era uma pessoa idosa, né, tinha perdido os filhos, o marido, e na prática ela era uma mulher sem perspectiva, né? Mas Ruth decidiu ser leal a ela, mesmo naquela situação. Trazendo para a nossa realidade de vida, como é que tem sido a nossa lealdade diante do Senhor? Porque quando nós falamos de aliança, é impossível nós não deixar de falar de integridade e de lealdade. Nós também estamos sendo leais com os nossos irmãos, através do compromisso que nós temos uns com os outros. Vamos até mais adiante com relação a discipulado, com relação aos nossos vínculos de companheirismo, de amizade. Como é que tem sido os nossos relacionamentos? Eu dou o meu nome, não vou, não tenho compromisso, que se danem. Não, nós temos que ser leais uns aos outros, porque isso é um atributo de Deus. E hoje esse atributo ele é restaurado em nós por meio de Jesus. Aprendemos que o Senhor ele não quer que olhamos para as circunstâncias, mas confiamos nas suas promessas que Ele tem para nós. Vamos ler mais um versículo que está em Salmos 147, versículo 11. E agora eu vou falar alguns versículos aqui, né? Só um pouquinho. Meu Jesus amado. Cento e 147, versículo 11. Diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Na King James diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Então nós já sabemos qual é a via que vem do Senhor, né? A lealdade dele conosco quando nós temos essa aliança com Ele. Ele vai guardar as nossas vidas, Ele vai guardar as nossas casas, Ele vai guardar as nossas famílias. Não importa a situação difícil que nós temos que tomar, por mais difícil que seja, o Senhor, Ele vai estar no controle de todas as coisas, né? Tem uma outra passagem que fala ainda, né, que se os pais, vossos pais, sendo bons, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Senhor.
Imagina, a gente sabe que é difícil viver pela fé. Eu sei que é. Para mim também é. Mas a aliança que eu fiz com o Senhor, ela é eterna. Ela é para sempre. A aliança que nós temos uns com os outros como irmãos em Cristo, ela é para sempre. Nós temos que praticar isso. É difícil? É extremamente difícil. Mas tudo aquilo que está na palavra, ela é para trazer vida na nossa vida. O nosso maior exemplo que nós temos que seguir, nós todos aqui sabemos que é Jesus, né? Até com relação, eu estava brincando, eu tinha falado lá em Veracruz, que é uma das 8 verdades, e é mesmo, né? Que está lá em 1 Pedro 2:22, né? Nós tendo Jesus como nosso maior exemplo, a sua vida foi perfeita e irrepreensível. Deixa eu botar aqui. Dois, 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Às vezes a gente passa os versículos para as crianças, né, e a gente acha que para nós eles não servem. É só para as criancinhas que servem. Passar as 8 verdades no grupo, lá para os pequenininhos, mas é só para eles. Hoje, nós começamos o nosso estudo lá do grupo caseiro, e nós começamos o livreto 1. E nós estamos estudando sobre a vida, a obra de Jesus, né? E foi tão importante, porque a gente só passou 4 verdades. Faltam as outras 4, viu, Jane? Então a gente está indo devagar, para que a gente inculque, bota na nossa cabeça, bota no nosso cérebro e também no nosso coração as verdades de Jesus. E essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Que Jesus, ele nunca pecou. Então nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ter em mente que nós também não devemos pecar. Não importa o preço que a situação vai te trazer. Se o Senhor está te dando uma palavra que é para te tomar uma decisão difícil na tua vida, toma. Porque é o Senhor quem vai te sustentar. É o Senhor quem vai te cuidar. É o Senhor que vai te guiar. Nós temos parte nessa aliança. O Senhor, né, nós não temos nem o que dizer aqui de Deus. Olha quantos atributos Deus tem. Mas a gente está falando aqui sobre a questão de lealdade e integridade. Mas como é que nós estamos sendo dentro deste relacionamento? Estamos sendo leal também com Ele? Leais com Ele? Ou eu só quero o Senhor porque eu preciso resolver um problema na minha vida? Estou com um problema financeiro, Daniel. Preciso de Jesus. Jesus tem que me ajudar. Imagina. Ele até vai me ajudar. Mas também eu vou ter que tomar decisões. Ontem eu falei para os guris que estavam aqui. Então, nos jovens, como funciona? O Wellington cuida de um sábado, ele traz uma palavra, no outro sábado acaba sendo eu. Às vezes a gente entra num consenso e trazemos assim um estudo sobre, e vamos meditando, como o estudo de livros e aí por diante, né? Mas como agora nos últimos tem vindo as crianças da escolinha, os adolescentes, eu pensei, o que eu vou compartilhar? Daí eu cheguei em casa ontem e já sei. Eu vou falar como foi a minha conversão. Nós sempre temos alguma coisa para falar para alguém, para trazer vida, né? E a nossa conversão, ela é a decisão mais importante que nós tomamos. Não é o casamento, não é a área que eu vou seguir, não é se eu vou ser jogador de futebol, enfim. É a decisão por Jesus. Essa é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Porque o Senhor, ele vai mudar tudo, vai fazer tudo novo, né? 2 João 1:11. Só tem um capítulo, eu botei aqui 2 João 1:11, mas é isso aí. Eu vou ler aqui do versículo 7 aqui, ó. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído no mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam
plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Vamos para o nosso exemplo da omissão, né? Em outras palavras, quando nós somos omissos diante de uma situação que tem, nós acabamos fazendo parte daquilo também. Não sejamos cúmplices, ou seja, a consequência da omissão nos torna também cúmplices das obras malignas. Não importa a decisão que nós temos que tomar, que seja feita na palavra, porque desta maneira nós vamos estar expressando a nossa integridade, não só diante dos homens, mas também diante do Senhor. Eu vejo que é muito precioso isso, porque nós possamos... É muito fácil dizer que sou íntegro e leal, mas fico só na minha casa lendo a palavra, orando com a minha esposa. E eu não pratico ela no meu trabalho, não pratico ela através das situações que tem, né? Antes de encerrar, eu lembrei de um outro texto que está em Tiago. Lembrei agora desse aqui. A gente compartilhou lá no grupo. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Tenho marcado na King James aqui, eu não tenho. Que fala sobre praticarem os mandamentos. Não fala em... Sabe qual que é, André? Tiago. Para não contemplar o rosto no espelho. Me esqueci agora. João 4, 24, 25? Perdão, Tiago 4, 25. Vamos ver aqui. Tiago 1. Isso aí. Aqui, ó, achei. Começa aqui no 19, era o que eu queria falar. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa palavra fala ali do bem-aventurado. O que seria? Você vai ser muito feliz se você praticar a palavra, né? Muito feliz. E aqui para encerrar mesmo, né? Quero compartilhar daí o que está em Romanos 8, 28, que diz que, um versículo também bem conhecido por todos nós, né? 28, 27, aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quero dizer assim para os irmãos, né, tiveram paciência para me escutar, para que nós não sejamos desleais com a aliança que nós fizemos com o Senhor. Porque o Senhor não quer que nós sejamos pessoas sem caráter, pessoas que sejam instáveis, né? Pessoas corruptas. Isso não é o que o Senhor quer. Ele falou comigo com relação à minha integridade e lealdade. Mas eu tenho certeza que em muitas áreas das nossas vidas nós podemos pensar nisso, né? E se nós não estamos sendo leais ou estamos pecando nas pequenas decisões das nossas vidas, que nós possamos nos arrepender. Porque aí sim, o Espírito Santo ele é especialista em trazer luz nas nossas trevas. Nós estamos fazendo um estudo sobre o homem espiritual.
E é muito interessante que ele fala de algumas áreas que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito, né? O que acontece quando nós somos sujeitos à nossa alma? Nós acabamos pecando. Mas o Espírito Santo, ele faz, é um processo que ele faz em nós. Para mim conseguir controlar o meu corpo, aí vem a alma, depois vem o Espírito e vem o Espírito de Deus. Mas quando nós estamos sujeitos ao Espírito de Deus, ele governa o nosso espírito, nós conseguimos governar a nossa alma e conseguimos governar daí o nosso corpo. É um processo que o Senhor faz lá dentro do nosso coração. E para isso nós precisamos depender do Senhor. É viver sendo dependentes dele em toda situação. E daí nós não vamos pecar. Amém? Posso orar? Amém. Vamos orar, irmãos? Amém, Jesus. Senhor, eu quero colocar, Senhor, essa palavra, Senhor, diante de Ti, para que ela gere, Senhor, vida na minha vida, Senhor. Vida, Senhor, na vida da minha esposa. Vida, Senhor, na Tua igreja, Senhor. Vida naqueles que nos visitam. Eu também quero Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, com poder, Senhor, tirando todas as vendas, Senhor, dos nossos olhos, fazendo, Senhor, com que nós dependemos, Senhor, de Ti em todas as áreas da nossa vida, Senhor, para que nós conseguimos expressar, Senhor, a Tua vida no meio das nossas casas, dos nossos amigos, irmãos, Senhor, e aqueles que têm andado perto de nós. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduz, Senhor, ao arrependimento, Senhor, falando, Senhor, ministrando ao nosso coração, nos conduzindo, Senhor, para debaixo do Teu governo, Senhor. Por favor, Senhor, Tu tem falado tanto com nós, de tantas maneiras, Senhor, no culto. E nós, Senhor, não queremos ser ouvintes negligentes, Senhor, mas sim praticantes, Senhor, da Tua palavra em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E eu quero Te agradecer, Senhor, que Tu possa nos ensinar a depender de Ti, Senhor, em nome de Jesus, gerando fé, Senhor, em nossos corações, gerando, Senhor, vida em nós, Senhor. Muito obrigado. Amém.